pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra gente falar finalmente sobre a segunda temporada de Manifest, a nossa série do aviãozinho. Ela finalmente chegou na Globoplay, né? Globoplay. Eu deixei pra falar dela quando chegasse aqui pro Brasil oficialmente. Então cá estamos nós. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveite e se inscreve aí embaixo pra fazer parte da nossa família. Você pode também ser membro aqui do canal. Você pode apoiar com um pequeno valorzinho mensal pra ajudar a minha produção de conteúdo. Eu ficaria muito grata. E também você pode me seguir lá no Instagram e no Twitter pra você não perder nenhuma novidade de nada. E a gente vai discutir também nesse vídeo as coisas do final, né? Desse final aí, mais uma vez aberto. A série já foi renovada para sua terceira temporada, então a gente vai criar aí teorias do que pode acontecer na terceira temporada. Vamos lá, segunda temporada de Manifest. Esse vídeo, logicamente, vai ter spoilers, né? Porque a gente tá falando da segunda temporada de uma série e não vou fazer review dela sem spoilers, então vamos lá, gente. Essa temporada eu acho que particularmente eu gostei mais do que da primeira temporada. No começo eu tava meio assim, putz, será que eles vão conseguir e tal? Mas eu gostei mais por uma série de motivos. Primeiro que eu achei as tramas apresentadas na segunda temporada mais interessantes. Eu vi que eles conseguiram segurar a peteca da questão do avião, né? Que era todo um mistério do que poderia ter acontecido. E eles conseguiram trazer novos elementos pra trama. Inclusive, nessa segunda temporada, eles fizeram menos uso de efeitos visuais, né? Visual effects. Cara, eu achei que isso favoreceu a série, porque os efeitos visuais da primeira temporada não eram muito bons. Eu comentei isso no vídeo da primeira temporada, caso você não tenha visto, aqui nos cards. Mas eu comentei que os efeitos visuais não eram muito bons, porque a gente tem que levar em conta que Manifest é uma série feita para TV aberta americana. Então, assim, ela não vai ter o mesmo nível de produção que uma série da Netflix, que uma série da HBO. É normal. Então, a gente tem que meio que se contentar com o que a gente tem, né? Acaba que eles trouxeram menos efeitos especiais, assim, nas visões, né, nos chamados que os personagens têm. Então, acabou que a série se tornou, assim, mais, visualmente falando, mais agradável. A Mika, mais uma vez aí, nessa busca implacável aí para tentar solucionar crimes e tentar ajudar o irmão dela ao mesmo tempo, né? A gente teve essa questão super forte dos Exors, né? Que algumas pessoas chamam de pichadores, né? Que são aquelas pessoas que na primeira temporada ficavam pichando aqueles X nas portas e nos lugares relacionados aos sobreviventes do voo 828. A questão é que essa parte ia envolver aí ao longo dos 13 episódios dessa temporada, né? A gente teve 3 episódios a menos e a gente teve também novos personagens chegando aí. Alguns a gente já desconfiava aí de um comportamento estranho, outros nos surpreenderam positivamente. Eu gostei muito, muito, muito do TJ, porque a Olive, nessa segunda temporada, ela me irritou bastante. Eu gostei bastante dela na primeira, mas ela me irritou um pouco nessa segunda. Mas os momentos que ela tava com o TJ, ela era uma personagem muito mais gentil, muito mais agradável de se ver em cena mesmo, sabe? A Grace, por exemplo, é uma personagem que ela gera muita dúvida entre os fãs, muita gente não gostava dela na primeira temporada. Eu, particularmente, não lembro agora qual que era a minha opinião sobre a Grace, mas eu gostava dela com o Ben, sabe? Deles como um casal. Então, assim, eu meio que não queria que o casamento deles dois acabasse, mesmo que muita gente chipasse o Ben com a Sanvi, né? Inclusive, a gente teve uma revelação sobre a Sanvi na segunda temporada. Mas eu vi que a Grace teve um crescimento emocional enorme nessa segunda temporada, sabe? Ela se tornou uma personagem muito mais madura e que compreende muito melhor o que aconteceu com os irmãos Stone, né? Porque, querendo ou não, eles não têm culpa nenhuma do que aconteceu com deles terem ficado 5 anos no avião, né? Daí, a série sumiu aí com o Danny, né? Fiquei meio assim, que não deram mais notícias pro resto da segunda temporada, mas enfim, né? O Danny ia ficar meio que sobrando mesmo. Outra questão que divide muitas opiniões das pessoas é a parte da Michaela e o Jared, ou Michaela e o Zack, né? O Jared, até boa parte da temporada, a gente ficou achando que ele era um desgraçado. Assim, eu particularmente não sou muito fã do Jared, mas confesso que ele subiu alguns pontinhos no meu conceito nessa temporada. Ele fez algumas coisas bem legais. Gostei muito de toda a parte aí que ele tava disfarçado nessa missão que ele tinha, né, ali. E no fim das contas ele queria ajudar a Mick, né, e também junto com a capitã da delegacia, porque eu tava tipo, meu Deus do céu, não é possível que essa mulher não seja uma pessoa boa, enfim. Mas eu particularmente shippo muito Mick e Zack. Eu amo o Zack desde que ele apareceu na série. Eu confesso que eu chorei muito no casamento e foi nesse momento que eu descobri que eu sou muito apegada a essa série, gente, porque eu vi que o Zack ia morrer. E daí eu comecei a ficar desesperada. Eu fiquei tipo, meu Deus, o Zack não pode morrer, gente. Chorei muito no casamento e chorei também nas cenas aí do Zack no lago congelado, mas
essa parte nos trouxe uma questão, né, que é uma das questões que a gente vai falar. O Zack passou por aquela aprovação de salvar o Cole no momento que ia se esgotar, né, que era a data de morte, né, dele, a data limite de a death date. E aí é uma questão que a própria Mick levantou pro Ben. Será que o momento que chegar a data deles, eles vão ter que também ter esse momento aí de provação? Mas por que até esse momento eles têm todos esses chamados? E será que a partir de agora o Zack vai parar de ter chamados? Ou ele vai estar para sempre conectado a isso? A gente tem também outras questões, né? Por exemplo, a Sylvie acabou sem querer matando a Major e ela tá com esse peso enorme nas costas dela, né? Ela contou pro Vance, aliás, Vance vivo, né, galera? Finalmente. Fiquei um pouco receosa porque eu gostava do Vance, gosto do Vance, mas tem essa questão também, será que vão fazer alguma coisa com a Sylvie e ela vai encontrar uma cura mesmo? Porque a Major já tinha deixado claro que ela ia usar como uma arma biológica toda a questão da pesquisa da Sylvie. Então isso estava se tornando mais perigoso ainda para a população. A gente teve vários momentos tensos, né, ao longo dessa temporada. Eu achei que ela, de um modo geral, foi mais bem amarrada do que a primeira temporada. Ela não trouxe tantas questões com relação ao acidente em si. E a gente teve questões abertas ainda da primeira temporada que não foram respondidas ainda na segunda temporada. Como, por exemplo, o piloto, né, que ele viajou lá, entrou meio que na fenda temporal. E a gente não sabe onde ele foi parar. Nós, fãs, temos a teoria, né, de que ele foi parar em 2024, né, que é a data e limite, né, 5 anos na frente. Mas não sabemos ao certo o que aconteceu, o que vai acontecer com ele. Nós temos também a questão da Olive e do TJ, né, que são um casal muito fofo, diga-se de passagem, né, talvez eu já tenha dito isso nesse vídeo, mas ressalto, porque o TJ, quando eu achei que ele tinha morrido, meu coração perdeu um pedacinho, porque eu fiquei bem, assim, preocupada. TJ, muito fofo. A gente tem toda a questão do livro, né, Alzuras, que o TJ insiste aí que tem relação, o Ben também acredita que tem relação, até porque quando o Cole tem aquela visão, eles têm aquela visão daquela tempestade, né, mais ali nos últimos episódios da temporada, e o Cole tem uma visão que é exatamente igual que tem no livro, então é como se aquele livro fosse, assim, uma história que já aconteceu e que está se repetindo, né? E eles têm ali toda aquela questão de que as pessoas que estavam naquela embarcação, elas não seguiram os chamados, então elas não sobreviveram. Mas o Ben tem uma posição completamente diferente com relação a isso. Agora, a segunda temporada terminou com os pescadores cubanos encontrando a cauda do avião. E a segunda temporada inteira trouxe essa questão de que, será que o avião se acidentou mesmo? Mas como que eles foram parar vivos lá? A gente ainda não tem uma explicação concreta do que pode ter sido isso, porque até agora a gente acreditou que o avião entrou em algum tipo de espaço temporal, uma fenda temporal, alguma coisa assim, uma falha na Matrix, que seja. Dark fãs, né? Se tem algum fã de Dark que vê essa série, sabe do que eu tô falando, mas enfim. A gente até então achava que esse avião tinha entrado em alguma falha da Matrix, e daí tinha aparecido lá depois, pousado e tudo mais, mas como o avião pousou e a cauda foi parar no fundo do mar, isso quer dizer que é como se o avião tivesse dois destinos, como se eles tivessem driblado o destino, como se o que era para acontecer com o avião era ele cair, todo mundo morrer, né, cair ali no mar e tudo mais, mas na verdade eles conseguiram aí entrar no espaço temporal onde o avião se dividiu. Não se dividiu ao meio, mas se dividiu assim, ele tem duas versões. Uma versão que realmente caiu e aconteceu o que era para ter acontecido, que era o acidente, e outra versão pousou em segurança. Essa é a única explicação que eu consigo encontrar, assim, é que é como se fosse Dark, onde a gente tem duas realidades paralelas. Em uma realidade, o avião caiu e foi lá parar no fundo do mar, as pessoas morreram. Em outra realidade, o avião pousou. E acabou que o mesmo avião, né, nas suas duas formas, habita a mesma realidade. Assim como em Dark, que a gente vê... Quer dizer, eu não posso dar spoiler de Dark, né? Pode ter gente que não assistiu Dark. Mas enfim, temos personagens de dimensões diferentes que habitam o mesmo espaço. Então, assim como aconteceu pro personagem, pode ter acontecido pro avião também. Os dois aviões, um avião virou dois, né? De duas realidades diferentes, mas estão existindo no mesmo espaço. Deu pra entender isso? Que um, no caso, pousou e o outro se acidentou. É o mesmo avião que acabou se duplicando aí por uma falha da Matrix.
De um modo geral, essa série trouxe muitas questões, assim, de discurso de ódio, de intolerância. Me lembrou muito um livro que se chama Sobrevivente. Eu não sei se eu falei desse livro no primeiro vídeo que eu fiz de Manifest, mas é um livro do Chuck Palahniuk, ele tá aqui atrás. Vai ficar difícil de pegar. Mas é um livro que se passa dentro de um avião, né? E ele vai contando, o protagonista vai contando sobre como ele acabou sobrevivendo aí de um suicídio coletivo que rolou na igreja que ele participava. E ele vira um líder religioso. Então, assim, é um rolê assim, meio semelhante ao que acontece em Manifest, né? Porque a gente vê tendo essa criação desse culto, né? Que estava aí pregando algumas coisas que o Ben sempre acreditava que não eram reais e tudo mais, e acabaram se tornando alvo, né, das pessoas más, né, que são os Xers, ou pichadores, enfim, que eram as pessoas que queriam acabar com a galera do 828, que acreditavam que eles eram pessoas ruins. Então a gente teve muito essa questão desse embate aí de qual lado acreditar, e toda a parte também do Jared, né, que a gente ficou na dúvida com relação ao caráter dele, coitado. No fim das contas, ele queria só ajudar, mas a gente ficou na dúvida, né, porque ele não foi muito legal aí ao longo da série com a Mickey. Então, assim, a gente tem algumas questões que ficaram meio assim, né, por exemplo, o Finn, pareceu que ele tinha morrido lá no incêndio da boate, sabe, mas daí como que ia ficar o filho dele? A gente não teve mais um desfecho com relação ao Finn e ao filho dele, que tinha sido uma visão tão forte da Sandy, né. A gente teve toda essa questão que eu já falei, do avião se duplicar e tudo mais. O Zack agora tá vivo, pra minha alegria, pro meu coração, shipper Zekaela. E o Jared, né, ficou todo meio assim, até porque ali no final não encontraram os corpos dos três traficantes, né, os três fabricantes de metanfetamina, então não se sabe o que aconteceu com eles, não se sabe se tudo aquilo foi meio que uma visão para ser uma aprovação do Zack para ele continuar vivendo, né, para ele superar a data limite dele, ou se realmente aconteceu e eles conseguiram escapar, porque se realmente aconteceu e eles conseguiram escapar, a gente vai ter mais algumas pessoas aí que vão dar dor de cabeça para Mick e para a galera da delegacia, e para os Stone, enfim, com relação a isso. E se, na verdade, eles não existiram, pode ser que mais situações que acontecem nos chamados também não existam e sejam fruto da cabeça dos nossos personagens. De um modo geral, a segunda temporada de Manifest veio para nós como uma temporada mais madura do que a primeira, com mais questões que nos fizeram refletir, mas ao mesmo tempo ela foi tomando um terreno de possibilidades do que pode ter acontecido, sabe? Porque a primeira temporada foi muito doida, assim, a gente não entendeu nada do que podia ter acontecido. E a segunda temporada eu consigo criar algumas teorias um pouco mais concretas, como, por exemplo, essa questão aí de ter entrado uma falha da Matrix, o avião ter se dividido, né? Se multiplicado, no caso, né? Não se dividido. E um avião teve o seu destino triste e outro avião conseguiu pousar sendo o mesmo avião. E, enfim, a gente tem algumas questões abertas, como eu já debati todas aqui. E a série nos trouxe personagens também mais bem trabalhados, mais maduros. Eu gostei bem mais das interpretações dos atores nessa temporada. Eu gostei mais das questões que cada personagem trouxe. Eu consegui criar muita empatia, mesmo por personagens que eu não tinha tanta. Por exemplo, o Jared. Eu me irritava muito com o Jared. E eu gostei bastante dele mais pro final da temporada. Gostei. Por mais que a gente tenha ficado aí com raiva dele boa parte da temporada, no final a gente viu que era pra um bem maior. E ele se mostrou ser um cara de fé e tudo mais. E de um modo geral, eu acredito que Manifest acertou no caminho que seguiu, no desenvolvimento que trouxe dos personagens, no fato de usar menos efeitos visuais, porque a gente viu que isso era uma coisa que não acrescentava tanto à série, né? Queria trazer algo a mais, mas, por exemplo, o único momento que a gente teve um efeito visual bem forte, assim, foi a questão do Gárgula, né? Bem no comecinho, acho que terceiro episódio ou quarto. E essa foi o ponto mais fraco, assim, dessa temporada, né? De um modo geral, os outros chamados que os personagens tiveram foram mais realistas e mais interessantes. Por exemplo, aquele chamado que eles veem um avião todo queimado, com champanhes e tudo mais, foi um chamado super interessante. Então vamos ver, né, o que a terceira temporada vai nos trazer. A gente tem toda a questão do livro aí, que o TJ insiste tanto, né, que a gente viu que já aconteceu com essas pessoas e que de alguma forma eles estavam no mesmo lugar, na mesma tempestade onde o avião estava, né? Tem que ver como que isso aconteceu, se foi mesmo essa falha na Matrix. Eu acho que a única forma deles justificarem é ter uma falha Matrix, uma fenda temporal, alguma coisa do tipo. Se os produtores forem fãs do Baron Brodar, eles vão dar uma inspirada em Dark aí.
E é isso, eu espero que eu tenha trazido aí alguns esclarecimentos para vocês com relação ao que pode ter acontecido, quero saber aí as teorias de vocês. E eu tô muito feliz com essa segunda temporada de Manifest, eu me surpreendi, não achei que eu fosse gostar tanto, não achei que eu fosse ser tão apegada a essa série, mas de coração mesmo, cara, tô ansiosa pra terceira temporada, tô muito apegada a Mickey, ao Ben, ao Zack, eu amo o Zack. E eu gostei muito da nova parceira da Mickey. Ela é muito legal. Eu quero ver mais dela na terceira temporada. Bom, gente, é isso. Um beijo pra vocês e até a próxima.